Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, primeiro de 2026. Feliz ano novo, que este ano possa ser top, igual foi no ano passado, em 2025. Que o nosso Mengão possa ganhar tudo. Valeu, galera! Temos aqui o primeiro vídeo do ano com esse corte do mercado da bola do Mengão. Flamengo em busca de jogadores para reforçar o nosso elenco. Vamos apresentar agora esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o like, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá. A gente vai falar da possibilidade do Gerson voltar para o Cruzeiro, do futebol brasileiro, mais para o Cruzeiro. Já esses dois assuntos, mas antes, o Flamengo reforçando aí a insistência em trazer o Caio Jorge, mas o Cruzeiro quer mais dinheiro. Olha só. 2026 está em suas primeiras horas e os bastidores do futebol brasileiro já começaram a trabalhar. Ainda mais do Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores na última temporada e que quer mais. Se for preciso, investimento é o que não vai faltar. Se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Devo. Posso. Aí entra a avaliação. Aí entra a avaliação. Nós vamos caminhar, como eu te disse, um dia de cada vez. Nós temos condições de gastar aquilo que a gente precisar para ter um ano de 26 melhor do que a gente teve em 25. É nisso que a gente está mirando. Com os cofres Já pensou, nação? Que maravilha, né? cheios, o clube começa a planejar 2026. Segundo a apuração do site da ESPN, o rubro-negro vai tentar novamente a contratação do atacante Caio Jorge e deve oferecer 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais pelo jogador, além de incluir os direitos econômicos de Everton Cebolinha, um desejo do técnico Tite, avaliado em 8 milhões de euros. Milhões de reais. E tem mais. A proposta feita ao Cruzeiro soma ainda 10% do valor de uma futura venda do KJ, totalizando uma oferta de 32 milhões de euros, 207 milhões de reais. Apesar da oferta ter aumentado, a Raposa deve fazer jogo duro de novo. Lembrando que o Clube Mineiro já havia recusado 30 milhões de euros do próprio Flamengo pelo artilheiro do último Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Itatiaia na última semana, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já tinha revelado que só venderia Caio Jorge por 50 milhões de euros, cerca de 325 milhões de reais. É o Flamengo virando o ano com o planejamento a mil, para tentar qualificar ainda mais um elenco vencedor, que fez bonito em 2025 e quer mais em 2026. Mas para isso, vai ter que abrir os cofres. Calçade, vamos falar muito sobre esse 1 bilhão. Que impacto pode ter essa possibilidade do Flamengo gastar 1 bilhão para reforços na temporada e como o mercado vê isso, né? Mas antes, vamos acionar o nosso colega Bruno Andrade. Essa época do ano, companheiros, os clubes se movimentando, pensando em quem contratar, mas os apuradores também, né, Bruno? Tudo bem, amigo? Boa noite, prazer tê-lo aqui no Sport Center. Eu queria saber de você como que o Cruzeiro está recebendo esse assédio do Flamengo. Desejando um bom ano para você também, Bruno. Abraço. Boa noite Edu, boa noite Calçade, boa noite a todos. Bom, claro, acima de tudo, feliz ano novo pra gente, muita saúde, muito sucesso, muito companheirismo ao longo de uma data, enfim, uma temporada repleta de muito futebol e de muitas notícias, sobretudo agora com a abertura oficial do mercado de transferências. O Cruzeiro encara de duas formas tamanho insistência do Flamengo no Peraí, galera. Caio Jorge. Primeiro, acredita sim que o interesse é real, não à toa o Flamengo já fez 3 ofertas e as 3 foram recusadas. Aliás, essa última agora de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% de uma futura venda do Caio Jorge, já foi recusada, ou seja, nos últimos dias são 3 ofertas. Caraca, velho, eles estão achando que o Caio Jorge é o quê? Olha a proposta que eles recusaram agora. Você tá doido, velho? Tá doido?
recusadas pelo Cruzeiro em relação ao Flamengo. Então, parte disso o Cruzeiro entende, reconhece que de fato existe um interesse forte do Flamengo, também sabe perfeitamente que é uma mensagem forte do Flamengo no mercado de transferências, não só no Brasil, mas também no mundo, mostrar que o Flamengo hoje é o mais poderoso, que tem à disposição 40, 50 milhões de euros para gastar num único jogador. Mas conversando mais cedo com pessoas do Cruzeiro e pessoas envolvidas nessa negociação, uma apuração minha, do Felipe Silva e também do André Hernan, o Pedrinho, enfim, a estrutura do Cruzeiro também sente cada vez mais, ok, o interesse existe, mas acreditam que é uma forma estratégica de o Flamengo olhar para o Caio Jorge, insistir no Caio Jorge, mas trabalhar em silêncio por outro alvo no mercado. Enquanto os jornalistas, os comentaristas ficam muito em cima do Caio Jorge, o Cruzeiro acredita que o Flamengo trabalha uma segunda via. Pode ser, galera. É uma estratégia também. Pode acontecer isso aí. Em simultâneo, por outro nome forte do mercado, mas respondendo diretamente a sua pergunta, 3 propostas recusadas e o Cruzeiro definiu. Por menos de 50 milhões de euros não vende, pelo menos no valor global. E eu explico muito rapidamente aqui e passo logo a bola para vocês. Por exemplo, o Cruzeiro não tem interesse no Cebolinha na troca. Fosse uma negociação separada só do Cebolinha, o Tite aprova, mas nunca por 8 milhões de euros. O Cebolinha está no último ano de contrato, falta pouco para muito em breve poder assinar pré-contrato com qualquer clube. Então o Cruzeiro, apesar de gostar do Cebolinha, não vê uma negociação vantajosa. Já se acontecer com o Luiz Araújo é outra história. Então, no pacote geral, ou o Flamengo coloca 50 milhões de euros em cima da mesa e leva o Caio Jorge, ou o Cruzeiro espera algo em torno de 30, 35 milhões de euros, mais o Luiz Araújo. Aí sim o Pedrinho... Esquece. Quer saber, cara? O Cruzeiro vai te catar. Cara, que ridículo isso, cara. Que é 50 milhões mesmo. Sai fora. Talvez sente para conversar e dar mais abertura para essa negociação. E aí a gente tem que lembrar que o Gabigol pode sair do Cruzeiro. Aliás, vou pedir para o Bruno esperar, porque a gente tem muita ainda negociação para conversar. Então a gente já volta com o Bruno, mas queria ouvir de você, Calçade, essa questão... claro, faz parte do jogo, oferece daqui, aceita dali, faz jogo duro, não aceita, pá. A negociação anda assim, costuma acontecer. Mas, nesse caso, quando o Flamengo fala que vai gastar 1 bilhão, já não muda um pouco? Fala, já que é assim... Eu vou querer mais. São 2 extremos, tá? Você tem um extremo de um clube que diz eu tenho dinheiro, eu tenho 1 bilhão, quero ser o jogador. Logo, o preço é o preço fechado. Não estou precisando vender. O Cruzeiro precisa vender. O Cruzeiro hoje está precisando de dinheiro para pagar a conta que vai vencer agora segunda-feira. Não. A situação do Cruzeiro é diferente. Hoje você tem o Flamengo, tem o Palmeiras e o Cruzeiro. Os outros 17 do futebol brasileiro têm uma situação diferente deles. Na outra ponta está aquele clube que o mundo sabe que não tem um tostão no caixa. Eu quero o jogador daquele clube. Logo, eu começo oferecendo muito pouco e aquele clube vai vender porque ele está sufocado. Então, são 2 extremos. No caso do Cruzeiro, por que o Cruzeiro vai vender? Eu acho essa história estranhíssima. Por quê? O Cruzeiro é um adversário do Flamengo, direto. O Cruzeiro vai competir, está competindo e quer avançar sobre torneios, campeonatos que são disputados e vencidos por Palmeiras e Flamengo. É isso. Por isso contratou o Tite e está no mercado com a voracidade que tem a partir da compra, pelo Pedrinho, que é um homem que tem muito dinheiro e ele não precisa ganhar dinheiro com o Cruzeiro. Se ele empatar, para ele como torcedor cruzeirense, tá lindo. É diferente de outras SAFs que precisa do lucro para distribuir depois. No caso dele, acho que se empatar, eu tenho certeza, ele vai ficar felizão. Então é diferente negociar com o Pedrinho e outra SAF. Agora, por que o Pedrinho, se quer disputar os mesmos títulos que o Flamengo e o Palmeiras disputam, por que ele venderia um jogador dele, que é o principal jogador do time, para o seu rival direto? E ainda vai encontrar reposição. Exato. 30 milhões de euros. Tá bom, cara. Sai no mercado e fala assim, eu quero um jogador que se adapte à equipe exatamente como o Caio Jorge. Falei, mas você já tinha o Caio Jorge. Você tem alguém assim por 10 milhões de euros? Não tem. Então, para que vender? Eu não vejo
motivo. O que tem o Cruzeiro tem uma joia de 24 anos que o mercado internacional observa e que talvez a janela até de junho, julho, agosto, leve embora. Mas pelo valor que o Cruzeiro deseja. Olha, esse cara para mim é no mínimo 40 milhões de euros na mão, ou 50, como diz o Cruzeiro. Então, fazer negócio com o Flamengo, reforçar um rival, ficar com um vazio e ter que sair ao mercado, onde é que está a lógica disso? Sendo que o Cruzeiro não está morto de fome. O Cruzeiro não tem essa necessidade das outras equipes brasileiras. Então isso eu acho muito estranho. É muito estranho mesmo. Agora, chegar com o dinheiro que o Cruzeiro deseja, aí é outra conversa. O Cruzeiro vai analisar no mercado o que ele pode fazer com 40 ou 50 milhões de euros, se é uma vantagem ou não. Agora, ele tem a joia, não vejo necessidade de vender. O Flamengo está correto em fazer propostas. Tenho dinheiro, quero jogadores que tenham performance, que tenham rendimento comprovado, eu vou no Caio Jorge. Eu não vou contratar um garotinho da base. Eu vou diretamente no cara que teve um ano sensacional. E aquela história, ainda enfraquece o adversário. Enfraquece o adversário. A lógica do Flamengo está correta, a do Cruzeiro mais ainda. Agora, quando você diz que o teu dinheiro está sobrando, fica mais caro. Se o Gabigol estivesse voando, por exemplo, cara, é um ótimo reserva, mas pode deixar o Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso já já. Chamar o Bruno Andrade mais uma vez para falar da possibilidade do Gabriel Brazão, goleiro do Santos, ir para o Flamengo. Como está essa história, Bruno? É o alvo prioritário. O Calçade falou bem dos fortes investimentos do Flamengo. O Flamengo já tirou o Vitão do Inter, indiscutível no Inter, e era alvo do Cruzeiro. Aliás, tinha um acordo apalavrado com o Cruzeiro. O Flamengo falou mais alto, colocou mais dinheiro e entrou em acordo. Então tira um indiscutível do Inter, quer buscar um indiscutível do Santos, mesmo para inicialmente ser reserva do Rossi. E aí a gente consegue perceber tamanha dimensão e olhar para cima do Flamengo. O reserva do Flamengo hoje pode ser o titular do Santos. É assim que o Flamengo olha no mercado. A questão é que a primeira proposta não agrada ou não agradou, entre 6 e 7 milhões de euros. O Santos lá atrás, não tem muito tempo, recusou mais de 10 do futebol italiano. Então o Santos faz jogo duro. O Flamengo, por enquanto, não aceita passar dos 10 milhões de euros, mas vai esperar. Vai esperar também no caso do Caio Jorge, porque o Flamengo também mexe muito com a cabeça dos jogadores. Quando coloca para fora uma proposta pesada pelo Caio Jorge, uma proposta pesada também pelo Brazão, eles percebem também que os jogadores ficam mexidos com isso. Não tendo o Brazão, se porventura a negociação não for para frente, o plano B também é jovem, também é bom jogador, é o Pedro Morisco do Curitiba. Muito bem, vamos seguir acompanhando essa história e, inclusive, no nosso site espn.com.br tem uma série de informações. A gente mostra para você Gabigol. Será que vai jogar com o Neymar neste ano? Parabéns, hein, Gabigol? Parabéns pela gestão de carreira. Saiu do Flamengo porque quis, porque o Flamengo tinha oferecido mais um ano de contrato para ele nos termos que ele queria de aumento de salário, 50% de aumento de salário. Não, ele preferiu sair, ir para o Cruzeiro e agora está queimado lá no Cruzeiro, está deixando o Cruzeiro pelas portas dos fundos e negociando com o Santos. E o Santos briga pelo quê nessa temporada? Fala para mim. Para não cair para a Série B? Porque na temporada passada já brigou para não cair. Parabéns, Gabigol. Que gestão de carreira top, hein? Ó, só ladeira abaixo. Eu não tenho dó não, sabia? Sou grato pelo que ele fez com o Flamengo, né? Durante o tempo que ele esteve no Flamengo. Porém, cara, é a mesma coisa do Gerson. Não tenho dó, cara. Não tenho dó. Na moral, cara, na moral, Flamengo, para de valorizar jogador dos outros times. Para de oferecer mais dinheiro por Caio Jorge. Só está valorizando o cara. Para com isso. Meu, ele não vale o que o Flamengo quer pagar nele, cara. 32 milhões de euros. Não vale. Calculando 24 milhões que o Flamengo está oferecendo em dinheiro, mais o Cebolinha, que vale 8 na avaliação, 32 milhões de euros, não vale, galera. É bom jogador, foi o artilheiro do Brasileirão, mas não vale esse valor, cara. Sai fora. Mengão, sai fora, deixa pra lá. Deixa os caras se queimarem sozinho, por exemplo. Se ele tiver uma temporada ruim, se não for artilheiro,
esse valor aí que o Flamengo ofereceu cai pela metade, cara, o valor dele no final do ano que vem. Desse ano, né, de 2026. Cai pela metade, cara. É só deixar os jogadores se desvalorizar sozinho. Não precisa fazer nada. É o que eu acho, cara. O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo para contratar o atacante Caio Jorge. O time carioca ofereceu 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, e o atacante Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, além de 10% da diferença em uma futura venda. Tem esses 10% ainda, né, galera? O Clube Mineiro, no entanto, não quer ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros, 324 milhões de reais na cotação atual. Cara, não, velho, falar a verdade, pra mim, esse papo de Caio Jorge já deu, galera. Não sei pra vocês aí, comente aqui, vale esse valor? Vale 32 milhões que o Flamengo tá oferecendo? Se esse negócio acontecesse, dá até pra entender porque o Cebolinha está em final de contrato, o contrato dele termina no fim dessa temporada e o Flamengo estaria passando um jogador que foi pouco utilizado por 8 milhões de euros. Porém, perderia 8 a 7 milhões de euros, né? Porque o Cebolinha custou, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 16 milhões de euros ele tinha custado ao Flamengo. Perderia metade, né? Porque ele se lesionou tal e sairia por 8. Mas recuperaria 8 milhões de euros. Porque no meio do ano agora ele pode assinar um pré-contrato para sair de graça do Flamengo depois. Beleza, galera? É isso. Tamo juntos. Comente aqui o que você acha dessa negociação. Já o Gabriel Brazão é um bom goleiro, tomara que dê certo. Valeu, fui!